E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos no canal. A paz do Senhor Jesus Cristo. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Neemias, capítulo 3 e também o capítulo 4. Vamos aí dar continuidade aí nessa história, nessa obra maravilhosa de Neemias, ao qual foi levantado por Deus para poder fazer uma obra maravilhosa. E eu gostaria de deixar para vocês aí nesse início desse vídeo um testemunho maravilhoso que nós temos aí com esse livro, né, de Neemias, da nossa filha Alana. Alana hoje tem 8 anos de idade, vai fazer 9 anos em mês 9, dia 20 do mês 9. E exatamente nesse livro de Neemias, nessa pregação de Neemias, né, que ele teve essa missão é de Deus para poder reconstruir os muros de Jerusalém, né? Uma baita responsabilidade. Foi nesse dia lá, há 9 anos atrás, um pouquinho mais, né? Que nos foi revelado que Glaucia estaria grávida, que Deus estaria limpando ali o ventre dela e ela ficaria grávida como nós tanto queríamos. Então, sempre que eu lembro de Neemias, eu ouço uma música também, eu lembro desse fato. E eu também gosto muito de trazer isso à memória, né? Como eu falei no vídeo anterior. Nós temos que trazer à memória as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, né? A mão de Deus sobre a nossa vida, porque se isso não tivesse acontecido, se Deus não tivesse colocado a mão na nossa frente e nos dado um livramento, talvez nós não estaremos aqui hoje, ou estaríamos, sei lá, deformados, sem um pé, sem um braço. Então, bora pro vídeo. Os voluntários e mão à obra. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Isacu ben-Immer, Isacu filho de Inri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Azenar edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos na parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra também e fez seus reparos. Aqui são bastante nomes, né, conhecidos, né? Ó, Berequias, Mesulão, Zazodok, meu Deus, Zazodok, Meremote, né? Os tecoítas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Joiada, filho de Pazéias, Mesulão, filho de Bezodéias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portão no lugar com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Geubenita e Jadom, Meronotita, homem de Gebeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a grande muralha. Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os consertos necessários em frente de sua casa, e Atus, filho de Azabenéias, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado.
Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Baate Moabe, reconstruíram a outra parte e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Alós, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar com seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros do muro até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Acarém. Ele o construiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. Eu tinha falado que praticamente com a ordem do rei Ciro, com o seu decreto, né, através aqui de Esdras, praticamente o povo teve que ser de novo orientado, né, porque o povo estava disperso. Sacerdotes, levitas tinham casado com mulheres estrangeiras, foram mandadas embora as mulheres estrangeiras, junto com seus filhos, algo que Deus proibia de fazer. Então, praticamente, o povo teve que, de novo, ser orientado, ser instruído, ser educado. Tento falar o que eu quero falar, mas eu esqueci agora. Ser doutrinado, né? Porque o povo estava aí muito distante das leis e das ordenanças de Deus. Então, começou isso aí com Neemias e, ao mesmo tempo, como eu falei, Esdras e vai. Nosso próximo livro aqui é Jó. Aqui Jó, aliás, é Esther, né? Mas Esther já é outra história. Não fala muito sobre isso aqui, não. Vamos dar continuidade. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Col-Ozer, governador do distrito de Mispa. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Azbuk, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Abazias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os concertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo dos seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Anadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Yeshua, governador de Mispa, realizou os concertos desde em frente à subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele fez os concertos Meremote, filho de Urias, neto de Acus. Reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Azub, filho, fizeram os concertos em frente da sua casa e ao lado deles. Azarias, filho de Mazés, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado em sua casa. Em seguida, Binui, filho de Enadad, reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa quinta do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam. Caramba, um mosquito enorme. Não matei o danadinho. Depois, os levitas. Ih, me perdi. E os servos do templo que
habitavam na colina de Ofel fizeram os concertos necessários até em frente da Porta das Águas, na direção do leste, e da torre que ali se destacava. Tá bem aqui o danado. Matei. Os tecoitas reconstruíram outro trecho, desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda do portão oriental, fez a restauração do trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, os 6 filhos de Salafete, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os concertos necessários em um trecho em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourive, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta das revistas e inspeções, até o posto de vigia de esquina, e entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizavam as restaurações necessárias. Aqui aparece de novo, né, no capítulo 30, Ananias, filho de Selemias. Aí eu venho aqui e vou conferir se Ananias é o mesmo. Ó, Ananias, um de seus irmãos, veio de Judá com alguns homens, né? Não disse se é o mesmo cara. Ananias aqui é o filho de Selemias, mas vamos ver se está mais na frente. Os inimigos se dispõem às obras. Quando Sanbalat tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria. E exclamou: o que é que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha, e faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes mais, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegou a metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros, de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças, ainda há muito entulho dessa maneira. Não conseguiremos reconstruir as muralhas. E os nossos inimigos ameaçavam: antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra vós de uma só vez. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos,
divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e aos restantes da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. As atitudes tomadas pelos obreiros. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens dedicavam-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos faziam a obra e com a outra empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim construíam o que tocava o chofar. A trombeta caminhava junto a mim, para que qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população: grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, junte-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com suas armas na mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocavam de roupa. O tempo todo permaneciam atentos e de arma na mão. E esse foi o vídeo de hoje, Neemias capítulo 3 e capítulo 4. Então nós aí percebemos, né, quão grande é e maravilhosa e grandiosa a obra do nosso Deus, né? É algo assim maravilhoso você ser contemplado, você ser escolhido por Deus, né, para poder fazer uma obra dele, a menor ou a grande que seja, tem tamanha importância. Então, é necessário que nós conheçamos a vontade de Deus e conhecemos a sua palavra, porque é através da sua palavra que nós iremos caminhar, né, para uma vida eterna, uma vida correta diante de Deus, uma vida certa e correta, observando as leis de Deus, os decretos, os mandamentos, as ordenanças, né? Eu preciso saber que aquilo que eu faço é pecado, que aquilo que eu faço é errado, que aquilo que eu faço eu não posso fazer mais, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso que eu faço de ruim, de mal, não agrada a Deus. Pelo contrário, desagrada a Deus, e eu estou ali me afastando de Deus. E me afastando de Deus, eu estou sendo abraçado pelo mundo, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E são tantas coisas ruins que nós vemos aí, gente, na internet, né? No rádio, né? Na televisão, no noticiário. É muita coisa ruim, é cada coisa que você ouve, pai matando filho. Mas isso é necessário, porque a palavra de Deus ela já nos adverte sobre isso. Então, você vê que a palavra de Deus ela é verdadeira, é algo acontecendo daquilo que Deus já tinha nos falado, nos orientado. O amor de muitos se esfriando, né? E nós vamos aí tentando ser, nessa vida muito louca,
do ser humano muito doido, muito ruim, tentando ser, talvez, um Neemias, um Esdras, um Paulo, um Isaac, um Abraão, um Jacó, um Jó, né? Quem sabe um Gideão, Davi, Salomão, quem sabe, né? Então é muito difícil, então nós devemos aí nos apegar verdadeiramente à palavra de Deus e, né, estarmos aí debaixo da sua graça e da sua misericórdia, sendo protegidos por Ele em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.